Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e com alegria mais uma vez estou aqui para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, procurando merecer essa alegria de falar em nome de Deus e em nome de Jesus, para estudarmos um pouquinho o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu deixei avisado antes, nós falaremos ainda, eu tenho privilegiado um pouco mais esse capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, porque são todos itens muito importantes, principalmente porque a gente vive na Terra em momentos de grande transformação, de grandes problemas, de grandes dificuldades, mas são todas reações naturais da humanidade e do planeta para essa transformação que nós estamos vivendo, que é a mudança do planeta de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, tá? Então, por causa disso, eu estou privilegiando esse capítulo aqui para que a gente continue firme, forte, motivado, com ânimo, positivos. De vez em quando a gente dá uma caidinha, mas é uma caidinha só, uma raladinha só no joelho, para que a gente já levante e continue a nossa caminhada firme e forte, repito. Então nós vamos falar hoje sobre o item 22 do capítulo 5, se fosse um homem de bem, teria morrido. Só que antes, o que nós temos que fazer? Convidar aqueles que nos importam para estar conosco. Além dos nossos amigos que estão no ambiente, né? Hoje eu estou completamente sozinha aqui em casa, então só os bons espíritos espero que estão comigo aqui espero que eles estejam, não que eu espero que só eles estejam, porque os espíritos que são necessitados também seria muito legal se eles participassem conosco eventualmente, vocês não acham? Mas além dos nossos amigos aqui encarnados, os nossos familiares, nós temos que chamar Jesus, nós temos que dizer a Deus que nós desejamos que Ele esteja presente também aqui, conosco, nesse instante. Convidar o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos familiares, aqueles que simpatizam com as nossas causas, com as nossas aflições, com os nossos desejos de mudança e de melhoria, para que eles, convidados por nós através da prece, possam sintonizar, ajudar com que todo o nosso ambiente, num conjunto de pensamentos, num conjunto de energias, num conjunto de forças, possa limpar todo esse ambiente aqui, deixar tudo limpinho dos miasmas, formas, pensamentos. Uma hora eu explico para vocês, tudo aquilo que a gente joga, sabe, no ambiente da casa da gente, quando a gente pensa mal, quando a gente pensa errado, para que eles ajudem a limpar esse ambiente e também nos proteger material e espiritualmente, para que consigamos fazer o nosso estudo, tá? Então vamos lá? Pai amado, Senhor de nossas vidas, Jesus querido, nosso irmão maior, anjos de guarda de nossas experiências terrestres, amigos de nossas almas, espíritos familiares e companheiros da espiritualidade que torcem por nós, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos apoiam, que nos orientam, que nos ajudam, que nos fortalecem e muitas vezes secam as nossas lágrimas. Nós pedimos a vossa presença no nosso ambiente de evangelho desta noite e pedimos que através de um grande movimento de sintonia, de afinidade, todos nós possamos estar unidos num pensamento só, conhecer, entender e melhorar. Que nós possamos essa noite compreender um pouquinho mais daquilo que a doutrina espírita nos ensina, especialmente neste evangelho, que é o evangelho, mais uma vez, tratando do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós precisamos muito, Senhor, deste colo, desse carinho, desse auxílio. E nós contamos com a vossa ajuda, com a vossa bênção e a vossa orientação. Gratidão imensa pela oportunidade terrestre, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui e agora, e pela oportunidade
de não estarmos distantes dos nossos queridos desencarnados que tantas vezes vêm orar conosco quando nós os convidamos, como fizemos agora. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, gratidão imensa, graças a Deus e a Jesus. E aí, gente, tudo bem? Vamos estudar? Estudar um pouquinho, se sobrar tempo, a gente faz outras coisas, né? A gente fala um pouquinho mais. Vamos lá, capítulo 5, então, bem-aventurados os aflitos, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis, frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, ele teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre muitas vezes. Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que a sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse, que o outro morresse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. 1861, pelo espírito Fenelon. Então, vamos lá. Vamos lá. É um texto difícil ou fácil? Acho que é um texto difícil, hein? Fácil de compreender, difícil de sentir. Porque o que ele está dizendo pra gente é o seguinte, é verdade, os bons morrem cedo. Claro que nós não podemos tentar simplificar as coisas de uma forma em que, digamos assim, todo mundo que morre cedo é bom, todo mundo que morre idoso é mau. Porque as coisas não são assim. Nós combinamos lá do outro lado um prazo, um tempo de vivência que nós temos projetos e esse prazo, esse tempo de vivência é para a realização desses projetos. Todavia, muitas vezes, alguns maus são retirados antes porque eles já têm tanta dívida, tanta culpa
culpa e eles estão aprofundando cada vez mais no erro, que por misericórdia divina e muitas vezes por amor desses espíritos que estão aqui conosco, que nós convidamos, que são os nossos mentores, que são os nossos amigos da espiritualidade, que são os simpatizantes da nossa jornada, muitas vezes esses maus que morrem cedo tiveram a bênção, a misericórdia de um pedido de um amigo espiritual dizendo: Senhor, permita que esta vida se encerre. Porque ao encerrar uma vida que está sendo mal utilizada e cuja alma já tem uma dívida, um débito muito grande, o que acontece com esse moço, com essa moça ou com essa pessoa jovem? Ele vai se aprofundar cada vez mais no erro, no crime e no problema que ele vive, que é um problema moral sobretudo. Então muitas vezes acontece da mesma forma que muitas vezes nós planejamos uma existência de X anos e nós estamos executando tão bem, estamos aproveitando tão bem as experiências, estamos utilizando tão bem o nosso caminho, as oportunidades, o estudo, o trabalho, o nosso coração está se modificando, o conteúdo moral que nós abraçamos nos está transformando de tal modo que não é difícil. Que Deus permita, por misericórdia, que nós que somos devedores do passado, que teremos que quitar essas dívidas em um outro momento, numa outra encarnação, sejamos permitidos de ficar na Terra por mais um tempo. O que me faz lembrar que em certa palestra do Divaldo Pereira Franco, eu não sou boa contadora de história, eu conto tudo muito genericamente, detalhes não são o meu forte nesse sentido. Então eu vou falar a história como eu me lembro, mas não quer dizer que seja exatamente literal, ok? Mas o Divaldo contou numa palestra que ele tinha um prazo lá que ele achava que ele ia desencarnar ou que informaram que ele desencarnaria, alguma coisa nesse sentido. E ele pediu, certa feita, para viver mais 10 anos aqui na Terra. Ele estava trabalhando, ele estava servindo, ele estava ajudando as crianças da Mansão do Caminho. Quem conhece o Divaldo sabe do que eu estou falando. Quem não conhece o Divaldo, pesquise na internet. Ele é um grande médium brasileiro, está com cerca de 90 anos de idade, ainda faz palestras mundo afora, viaja pelo Brasil, psicografa obras, textos e reverte o dinheiro destas obras, desse trabalho que ele faz. Sim, há cobrança, não é ele que cobra, é o gerenciamento da Mansão do Caminho que cobra, mas é para reverter para a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, que fica na Bahia, Salvador, é uma casa onde crianças abandonadas recebem um lar e são criadas da idade que eles aparecem, desde recém-nascidos até qualquer outra idade, até completarem os 18 anos, e muitos ficam lá bastante tempo depois, ajudando, trabalhando e servindo. Então, muitas almas foram direcionadas, encaminhadas e salvas moralmente pelo trabalho direto e indireto de Divaldo Pereira Franco. E aí, hoje eu tô falando demais, já vi que o meu tempo tá escutando, eu nem falei do texto ainda, né? Mas eu vou falar, não fujam de mim. Divaldo pediu 10 anos porque ele queria fazer um pouco mais por esse trabalho todo que eu descrevi para vocês. E aí, um espírito não muito evoluído, mas que o acompanhava à época, chamou-o de burro. Disse: mas você é burro mesmo, né? Se você ia pedir, por que você pediu só 10 anos? Por que já não pediu 30 anos? Porque ele foi atendido no pedido dele, desse tempo extra que ele teria para viver na Terra. E aí o espírito chegou e deu uma intimada: mas como é que você pode ser tão burro? Já que você vai pedir e vai receber, por que pediu só 10 anos? Por que eu tô contando essa história? Porque além de eu achar engraçada, ela vem a calhar com o que eu estou dizendo.
Muitas vezes eu espero que nós aqui, né, que estamos aqui no nosso evangelho hoje, estejamos nesse grupo, nós estamos aproveitando tão bem a nossa encarnação que de repente nós até nem pedimos, a gente não sabe qual é o nosso tempo, mas Deus sabe, Jesus sabe, o nosso anjo da guarda sabe, os nossos amigos espirituais têm uma ideia e eles chegam lá e dizem assim, olha, tem dó da Vânia, tadinha, tem tanta dívida, quanta mancada essa moça vem, esse espírito hoje vestido de mulher, já deu em tantas encarnações, quantas mancadas ela já cometeu nessa existência. Vamos dar uma força para ela tá aproveitando pra caramba. Senhor, tô aproveitando para fazer o pedido, me deixe ficar aqui o máximo possível, não é o que vocês gostariam também? Não porque aqui seja um mundo feliz, não porque aqui seja um mundo perfeito, não porque não exista problema ou vão acabar todos na meia-noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro, não. Nós queremos ficar aqui porque a gente quer aproveitar a escola, porque nós queremos mudar o máximo possível. E aí esses espíritos bons, superiores, chegam pra gente, chegam para Deus e pedem em nosso nome. E aí nós acabamos vivendo mais tempo porque nós estamos aproveitando, ok? Então, eu falei tudo isso para dizer, nem todo mundo que morre cedo é bom, nem todo mundo que desencarna tarde é mau. Então, nós temos que entender agora especificamente o que o texto do Fenelon quis dizer. E ele fala que é uma verdade quando a gente diz, se fosse um homem de bem teria morrido. E ele fala que Deus dá a prova mais longa, normalmente, para aqueles que são mais jovens. Quem tem filho sabe que quanto mais jovem, eles erram mais, porque eles desconhecem as coisas, porque eles desconhecem os valores, desconhecem o que é fazer certo, são precipitados, se empolgam com valores que não são importantes, que são mais valores da aparência, valores materiais, e aí por causa de tudo isso, eles acabam errando. E o espírito jovem também comete estes erros. Não é só o jovem na carne, o jovem espírito também comete erro. Então, é muito mais favorável o aprendizado de uma alma mais jovem que ainda tropeça muito, que ainda tem muita insegurança, muita inferioridade de conhecimento, moral, etc., de inteligência, ficar mais tempo na Terra aproveitando a escola da vida, do que um espírito que já está mais desenvolvido, que já aprendeu um pouco de valores morais, que já aproveitou melhor a sua experiência. Vejam, às vezes a gente avalia dos nossos desencarnados, se a gente for fazer uma retrospectiva de quem eles são, independente do nosso amor, a gente vai continuar amando e sentindo saudade independente disso, a gente consegue dizer, puxa, esse daqui eu acho que ele foi embora porque ele era bom. Esse aqui aproveitou bastante a vida. Esse não precisava passar por mais nada. Eu sinto diversas dificuldades, a gente pensando, né? Diversas dificuldades, mas ele não precisava. Então é isso que ele está dizendo. Agora, aquele outro não, o vizinho não, o colega de trabalho não, o cara que aparece no jornal, no noticiário que cometeu um crime, ou aquele político que nós pensamos, meu Deus, como é que alguém consegue destruir a vida de tanta gente por causa de ações individualistas, egoístas, fraudulentas, corruptas, etc. A gente pensa... Você acha que eles precisam morrer cedo? Desencarnar cedo? A gente está pensando na gente, não neles. Se ele morresse, seria um problema a menos para nós. É verdade, talvez. Muitas vezes é verdade. Mas normalmente é um grande problema para eles. Especialmente nessa nossa época do planeta Terra, porque vejam, a doutrina espírita começou lá no final, né, da metade para o final do século XIX, e naquela época já se tem menções a respeito da transição planetária de mundo de expiações para mundo de regeneração. Aqui mesmo neste texto ele faz uma outra comparação, que ele diz assim, que como é que ele fala?
pra gente, à medida que nós nos elevamos no quê? Moralmente, espiritualmente, vislumbrando, saindo do chão, da terra, aqui desse mundinho tão pequeno que a gente fica olhando reto assim, né? Olhando esse universo tão amplo, tão cheio de riquezas. Ele diz assim, que a vida material, essa mesma vida que nós estamos vivendo nesse instante, ela não se apresentará para nós como mais do que um incidente no infinito que nós viveremos. Percebem? Com tudo isso, o que a gente tem para ver? Que esses 100 e poucos anos, nem vou fazer conta porque advogado não sabe fazer conta, pelo menos esta advogada não sabe, porque se soubesse fazia matemática ou física, né? Mas eu não vou fazer conta porque eu já esqueci quantos anos tem todas as obras para fazer, lembrar agora, mas nós temos aí cerca de 100 e tantos anos, mais de 150 anos, com absoluta certeza, que a doutrina já diz que nós estamos transitando de mundo de expiação para mundo de prova, mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E se tudo acontece como num incidente no infinito, o que é esse tempo? Eu acredito que se naquela época a porta da regeneração já estava aberta, hoje ela está escancarada. E que tudo o que nós estamos vivendo aqui, eu já disse isso para vocês, eu digo isso nos meus textos e eu digo isso nas minhas palestras. O que nós estamos vivendo aqui é uma grande alegria espiritual. Talvez não para o corpo Vânia, para a alma Vânia, ou para vocês que estão aí nesse instante. Ainda bem que a psicanalista também não sabe, a Virusca disse aí, não sou advogado não, viu gente? Mas nós estamos vivendo uma grande alegria espiritual de estar com a porta escancarada da regeneração. E aí a gente faz o quê? Diz que todo mundo que é malzinho tem que desencarnar? Sabe para onde eles vão? Sabe para onde muitos, eu creio e muitos creem, tudo indica, muitos estão indo? Para outros planetas compatíveis com o seu grau espiritual evolutivo. Muitos dos que estão desencarnando com graves equívocos morais, com graves repetições de erros, eles não reencarnarão na Terra. Todos aqueles que são um pouquinho bonzinhos, sabe? Eu não sou bonzinha, nem eu não sou malzinho, mas também não sou bonzinho. Eu sou um pouco bonzinho, mas às vezes eu não sou nada. Todos aqueles que têm chance de mudar, sair desse bendito desse muro que muitas de nós queremos continuar em cima e dizer vou pro bem, vou fazer certo. Esses aí têm toda a chance e oportunidade de continuar reencarnando e vivendo o máximo possível aqui para mudar. Então, quando aqui no texto eles dizem o que falaríamos de um prisioneiro, somos todos prisioneiros sob alguns pontos de vista. Qual? O de estarmos amarrados, retidos no corpo físico. Se esse prisioneiro ele cumpre a sua pena, ele não precisa mais estar no presídio. O que o outro colega de cela diz? Opa, peraí, não, deixa ele aqui retido comigo? Para ficar vivendo aquela vida que ninguém gosta, que ninguém quer e que todo mundo quer mudar? Ou então saber que o que não cumpriu a sua pena, bom, a vida real é assim, né? A gente olha no noticiário e diz assim, libertaram, né, liberdade provisória, soltaram para responder em liberdade e coisas desse tipo, né? O Márcio lá dos Estados Unidos, lá no Magic Kingdom, vem do Evangelho. Valeu, amigão. Beijos para vocês que estão se divertindo aí. Voltemos. O que a gente faz? A gente quer que o cara que não cumpriu a pena vá embora, gente? Não. Se nós pensássemos como os espíritos ensinam que nós pensemos, dizendo assim, sai desta visão medíocre, mesquinha, pequena, materialista e focada na matéria, meio estilo, como chama? Não é Emma.
Ai, meu Deus, gente, esqueci o nome do bichinho que enfia, não enfia de verdade, mas dizem que o avestruz, lembrei. O avestruz, a gente faz meio que como avestruz, fica enfiando a cabeça na terra, enfiando a cabeça no chão e diz que crê, mas não consegue ver a beleza de uma vida que é não, é infinitamente maior e melhor e superior e mais feliz do que a gente pode sequer vislumbrar. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido sim. E isso é um fato, muitas vezes, é um fato espiritual, além de ser um fato material. Mas também é, como este texto diz, uma blasfêmia nós dizermos, eu não queria que este tivesse morrido porque ele é bom, mas aquele outro, aquele sim merecia morrer. Aquele outro lá merecia o pior. Isso é uma blasfêmia, vocês sabem por quê? Vocês já conseguiram concluir? Porque nós estamos duvidando da capacidade divina de saber quem é que precisa estar encarnado. E eu faço aqui um parênteses para dizer mais uma vez, como tantas vezes nós temos citado de tantas formas, por favor, isso aqui passa voando. Nós temos talvez milhões de anos de existência desde o momento em que fomos criados, ainda que não tenhamos esse tempo todo como espíritos inteligentes neste estado que nós estamos hoje. Significa dizer que tudo que eu estou fazendo agora, gente, nem quase que não existe em matéria de tempo, porque é tão pequeno, tão minúsculo, passa tão rápido. A nossa vida, 80 anos, pronto, acabou. Porque é assim. E a gente não pode entregar a nossa existência ao desespero, à depressão, à morte voluntária. A gente precisa se fortalecer na fé, na confiança e no apoio daqueles que, pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia, pelo amparo espiritual nas nossas religiões, pela amizade, pelo amor dos nossos entes queridos, parentes, amigos, pelas que simpatizam com as nossas causas, daqui e do outro lado do mundo. Tudo isso é apoio para que a gente vença. Quando estiver difícil aqui, a gente tem que parar e dizer assim, eu vou fingir agora que eu estou no AA, Alcoólicos Anônimos. É um dia de cada vez. Um dia é muito tempo? Eu já falei recentemente isso para vocês, hein? Um dia é muito tempo? Vamos pular lá pro começo. 1 hora. Eu só tenho que aguentar esta hora. Esta hora eu vou orar, esta hora eu vou botar o pé no chão, esta hora eu vou abrir a janela e olhar o sol lá fora, esta hora eu vou sair de casa e ver alguém que está precisando da minha ajuda, apesar de todas as minhas dificuldades. Nesta hora eu vou chorar, mas chorar só para desanuviar e levantar a cabeça e começar de novo nesta hora. E daqui a pouco começa uma nova hora e a gente vai fazer tudo de novo. Nós vamos vencer passo a passo e antes que a gente perceba, acaba esta vida encarnada e continua do outro lado. Nunca, efetivamente é verdade, nunca nós estamos sozinhos. Só que nós teremos as companhias dos bons todo o tempo todo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não pense, mas eles não invadem a nossa privacidade. Então a gente tem que sim sintonizar com eles, pedir ajuda, pedir amparo, pedir fortalecimento. E por outro lado, lembrar que a vigilância e o comportamento reto, a conduta reta, nos protegerão sempre que possível, ressalvadas as nossas questões de causa e efeito, né, gente? Porque consequência tem que ser colhida conforme nós semeamos, as semeaduras precisam ser colhidas depois, né? O que frutificou. Com tudo isso, nós temos às vezes alguns amiguinhos aí que a gente não gostaria de ter. Então, hoje eu fiz uma miscelânea nesse texto que era curto, juntei muita coisa sobre os nossos valores, sobre a importância de estar aqui, sobre nós não cometermos
A blasfêmia de duvidar da capacidade divina, de que está tudo certo, no tempo certo, no momento certo, e mais, de que nós temos capacidade total de vencer, e a única coisa que nos impede é a nossa vontade. Porque mesmo a pior obsessão que derruba uma pessoa no fosso mais profundo, e essa obsessão daí passa a ser responsabilidade dos nossos obsessores. A pessoa perdeu totalmente o controle de si. Existem obsessões gravíssimas que se chamam subjugação ou fascinação, e essas obsessões, mesmo assim, começam na nossa fraqueza, na nossa falta de vontade de fazer o melhor para viver. Meu filho, essa semana, terminou as provas dele, que ele ficou de exames, prova final. Mudou de ano, foi muito difícil para ele esse novo colégio. E ele terminou. O sacrifício que ele fez para tirar as melhores notas nas matérias que ele ficou, nas 3 matérias que ele ficou, o sacrifício que ele fez nestas 2 últimas semanas, mesmo com todo o esforço que ele fez antes, ele nunca se esforçou tanto e se sacrificou tanto como agora. E passou de ano. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente é igual muitas vezes, como aluno rebelde, relapso. Primeiro bimestre, deixa, vamos divertir, depois eu tiro a nota. Segundo bimestre, vou tentar recuperar essa, depois as outras eu recupero. Terceiro bimestre, opa, peraí, tá ficando meio perigoso esse negócio aqui, né? Deixa eu correr um pouquinho atrás do prejuízo. O quê? Quarto bimestre? Eu fiquei de recuperação em tudo isso? Vamos ralar, porque eu não quero repetir esse ano. Foi isso que aconteceu com ele, foi isso que aconteceu com outros, que aconteceu com os filhos de vocês muitas vezes e que acontece conosco na existência. Então, pelo amor de Deus, gente, tá na hora da gente despertar que a gente não tem tanto tempo assim. O infinito é só na vida espiritual, como diz o texto, a única verdadeira. Nesta existência aqui tem tempo sim. E a gente não sabe se a gente vai ter tanto mérito para os nossos amigos espirituais barganharem com Deus, pedirem por nós e ajudarem com que a gente permaneça aqui um tempinho a mais. Parar de ter tanto medo de morrer, porque lá pode ser pior, e construir uma desencarnação e uma vida feliz após a morte, sem ficar desejando, sem ficar ansiando partir daqui. É aqui que a gente tem que ficar, enquanto a gente estiver aqui. Mas ter a consciência de que viver o melhor aqui significa trabalhar muito pelo nosso desenvolvimento, tá? Hoje eu estou abusada, passei um pouquinho do meu tempo com vocês, para esses que eu não vou cortar o comecinho, né? Aqui para vocês ao vivo, para os que vão ver no YouTube, eu cortei um comecinho aí que eu fiquei batendo o papo, tá, gente? Mas agora eu vou fazer o encerramento. Como sempre, eu me coloco à disposição para algum questionamento, alguma opinião. E as opiniões podem ser contrárias também, porque a grande alegria do Espiritismo, que a alegria que o Espiritismo nos dá, é de nós podermos dizer, mas será? Eu não concordo. E a gente não precisa concordar. A verdade não muda porque a gente concorda ou não concorda. A questão de concordar ou não concordar é que a gente tem que pensar a respeito. E se eu não concordo com alguma coisa, nós vamos pensar. Por que a outra pessoa está dizendo assim? Entende? Vamos discutir, vamos pensar, vamos refletir. Gente, eu vou fazer as vibrações e depois eu vou, para quem eu não chegar a ver mais nesse ano, desejar um feliz ano novo. Mas eu ainda volto para mais um evangelho em 2017, tá bom? Vamos lá, relaxar o nosso coraçãozinho, relaxar o nosso corpo. Vamos serenar o nosso coração. Vibrações para todos aqueles que nós pensamos e nós começamos agradecendo ao nosso Divino Mestre Criador, aos veneráveis mensageiros celestes, ao nosso Divino Mestre Jesus, a todos os amigos da espiritualidade, e nós vamos pedir. Porque orar é agradecer, é louvar,
e é pedir. E no nosso estado atual, nós temos muito a pedir, não é? Então nós vamos pedir pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, pelos doentes do corpo e da alma, pelos que estão acalentando viciar-se ou alimentando vício, acalentando a ideia do suicídio ou que se suicidar, os que estão acalentando a lágrima, o choro e o quarto escuro na sua depressão, para que eles saiam desse estado, para que eles aceitem auxílio, para que eles busquem ajuda. Pelos espíritos com missões definidas, pelos que vieram trabalhar em prol do desenvolvimento da Terra, pelos médiums, que são muito mais pessoas do que a gente cogita, quando a gente escuta uma intuição e fala, para que a gente saiba ser médium, se formos médiums ostensivos, e ter responsabilidade no nosso trabalho. Pelos moribundos, aqueles que estão dando adeus à vida carnal, e pelos seus familiares, uns para que partam em paz e outros para que fiquem bem, permitam a grande viagem, lembrando do que acabamos de estudar, que a vida verdadeira é do lado de lá, e que bom se a pena já foi cumprida por algum daqueles que nós amamos. Pelas delegacias, pelas penitenciárias, pelos orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus assistidos, por todos os seus trabalhadores, colaboradores e voluntários, por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, que não tem que ser cristãs, porque o Evangelho de Jesus é a tradução da vontade divina através da explicação singela e moral das leis de Deus, para que todas as casas trabalhem com idoneidade, com amor e com responsabilidade, para trazer mais esperança e fé e amor e desejo de trabalhar pelo nosso desenvolvimento, para cada um dos seus seguidores, pela natureza, pelos animais, agradecendo a minha amiga aí que vibrou agora, Renata, pelo cacauzinho, que é o meu cachorro, que ele tá bem melhor, graças a Deus, e por todos os cacaus, por todos os gatos, cachorros, por todos os animais, por todos os seus donos, por todos aqueles que estão livres, por toda a natureza. Pelos nossos governantes, em especial pelo nosso país, pelos nossos governantes de todo o mundo, de todos os países, mas aqui no Brasil, para que nós tenhamos um ano com novas ideias, com novas convicções, com mais amor e respeito na área política, pelos lares da terra, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos, sejam encarnados ou desencarnados, por aquele caso difícil que nós conhecemos, que nós desejamos que Deus auxilie e ampare, e por todos aqueles. Eu sempre deixo a listinha aqui do lado, ponho a mão, é um gesto meu, não tem necessidade, mas eu gosto. Por todos os nomes de todas as pessoas que nós sabemos necessitadas ou que nos pediram preces. E por fim, nós pedimos por nós mesmos, Senhor, pela saúde do nosso corpo, pela vitória das provas, nas provas que nós temos vivido, pela nossa saúde moral, pela nossa saúde mental, pela nossa dedicação ao bem, à prática da fé e da crença que temos, não para levar ao mundo a religião formal, mas para levar ao mundo aquilo que a religião formal nos ensina e que nós acreditamos, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos exemplos, para que nós sejamos focos de motivação, porque muita gente não tem a fé que a gente tem, e a nossa fé nem é do tamanho de um grão de mostarda ainda. Então, gente, que Deus possa nos escutar nesta noite, os nossos pedidos, aos que forem viajar,
aos que forem desconectar nessa semana de Natal para Ano Novo, desde já, as maiores e melhores vibrações de amor, de paz, de alegria, de fé, de confiança, de otimismo. Os Espíritos nos convidam a orar mais, a ser mais positivos, a ser mais otimistas, nos encorajarmos para a luta, sabendo que não estamos sozinhos. Não esqueçamos, a porta da expiação está escancarada à nossa frente. E a gente precisa ter o impulso de entrar. E quando a gente tem este impulso, quantas vezes a gente leva junto outras pessoas que não sabiam para onde ir e dizem: nossa, essa pessoa tá tão empolgada, tá tão feliz nessa direção, eu vou junto, eu vou fazer igual também. Não esqueçam, gente, nada que fazemos passa incólume, nós somos exemplos o tempo todo. E, se Deus quiser e permitir, como eu disse antes, depois eu coloco para vocês a informação aqui no grupo, tá? Vou fazer mais um Evangelho no Lar este ano, logo após o Natal, possivelmente dia 26 ou 27. E para privilegiar também as pessoas que raramente participam às sextas-feiras, tá bom? Espero que vocês consigam estar comigo mais uma vez. Desejo uma noite linda, um final de semana maravilhoso, que Jesus ampare e proteja, que vocês sintam um abraço amorosíssimo dos bons espíritos que estão conosco nesse instante. Amo vocês, viu, gente? De verdade, eu amo mesmo. Amar é uma coisa que ela extrapola qualquer barreira, não é? Então sintam-se muito amados neste instante. Deus abençoe vocês, boa noite, que assim seja. Até mais.